Nós teremos hoje o prazer de ouvir aqui o governador Eduardo Campos, que tem, apesar de jovem, já uma longa folha corrida de serviços prestados e cargos ocupados no setor público, tendo sido deputado estadual, deputado federal, ministro de Estado, presidente do Partido Socialista Brasileiro e governador de Pernambuco, reeleito, estando agora no seu segundo mandato. Nós vamos ter a oportunidade de ouvi-lo. É mais um governador que vem aqui à Associação Comercial para que possamos acompanhar o desenvolvimento dos estados brasileiros. Já tivemos aqui o governador Raimundo Colombo, o governador Marconi Perillo, e agora nos honra o governador Eduardo Campos. Para nós é um privilégio, uma oportunidade de apresentar um pouco da experiência vivida na gestão pública em Pernambuco nesses últimos 5 anos. E fazer este breve relato dessa experiência, mas também circunstanciando em que ambiente nós conseguimos desenvolver um esforço conjunto da sociedade e do poder público no sentido de instituir práticas inovadoras na gestão que possa nos legar um Estado mais eficiente na condução de políticas públicas que incluam, que gerem cidadania e que nos permita também alterar e fazer mudanças em políticas tributárias, em outras áreas que efetivamente têm como resultante importante, que tenham resultantes importantes na vida da sociedade. Nós compreendemos que, se hoje é possível e é desafiador a todo o Brasil, a todos os municípios, estados e a própria federação, buscarmos ferramentas de gestão que inove a gestão pública, isso é por conta de todo um processo histórico que vivemos e que muitos daqui dedicaram parte importante da sua vida a construir essas condições que hoje nos permitem inovar e tentar esses novos mecanismos de gestão. Portanto, na nossa compreensão, o primeiro importante passo que o país deu para viver este momento, que é um momento de acúmulo de acertos vividos nas últimas 3 décadas, foi construirmos a democracia, ou seja, a consolidação no processo democrático, ao modo brasileiro, ao jeito e à tradição brasileira. Conseguimos fazer uma transição negociada, uma transição que lega ao país ser hoje uma das nações emergentes do mundo que convivem com valores democráticos que são essenciais, né, à nossa vida, e são valores sobre os quais as forças políticas responsáveis do Brasil não transigem em relação a esses valores. Então, a consolidação do processo democrático vivido com suas idas, suas vindas, com suas fragilidades, mas, sobretudo, uma democracia recente, jovem, mas que vem amadurecendo e dando solução aos impasses que a vida pública brasileira vem apresentando a cada instante. Esse é um acúmulo importante para... Um outro acúmulo importante para discutirmos gestão hoje foi, com certeza, a estabilidade econômica, né? Nós conseguimos, pagando um preço alto, esse país viveu momentos muito duros, décadas muito duras do ponto de vista do crescimento. A estabilidade econômica custou muito à empresa brasileira, à família brasileira, aos assalariados brasileiros, e nós conseguimos, como um passo seguinte à construção da estabilidade democrática, construir a estabilidade econômica com alguns valores que vão além do fim da estabilidade da moeda, mas a estabilidade de um sistema financeiro que hoje tem sido
um elemento fundamental ao Brasil poder atravessar toda essa crise estabelecida desde 2008 no Concerto Internacional, sem sobressaltos maiores. Claro que a crise afetando a cena brasileira, mas imagine um cenário em que só tivéssemos a estabilidade financeira, mas não tivéssemos um sistema financeiro com as regras e o controle que o Brasil construiu nos últimos anos. Ao cabo disso, também um conceito que, em determinado momento, forças políticas do meu campo levantaram questionamentos sobre a razão da responsabilidade fiscal. E hoje esse é um debate vencido no Brasil. Todas as forças consequentes, todos aqueles que tiveram a oportunidade de gerir grandes municípios, estados da federação, já não tem dúvida do quanto foi importante que a democracia tenha possibilitado ao Brasil fazer um debate consequente sobre a responsabilidade fiscal. Esses valores, e poderíamos citar outros, mas esses valores foram sendo disseminados na vida brasileira, e um outro valor chega à vida brasileira como algo importante de uma nação da dimensão do Brasil, do relevo que ela ganha no concerto internacional, que era o Brasil olhar também para suas desigualdades. E a desigualdade, com certeza, passou a ser vista como um grande freio ao crescimento saudável do Brasil. E nós conseguimos transformar a pauta da desigualdade não só numa pauta social, mas também numa pauta de caráter econômico, porque mexer nessa desigualdade, reduzi-la, né, minorá-la, tem sido, sem sombra de dúvida, muito importante para que o Brasil tenha ritmo e dimensão no seu crescimento. Então, o combate à desigualdade chega à pauta brasileira e se transforma num consenso responsável, ou seja, ninguém imagina que é possível tocar um projeto de país sem levar em consideração, levar em conta a necessidade de reduzir as desigualdades entre as regiões, entre as pessoas, para que possamos ter também no mercado interno brasileiro um grande elemento, uma alavanca para garantir um desenvolvimento que se sustente ao longo dos anos. É exatamente nesse contexto de acúmulo que surge no Nordeste brasileiro um novo ambiente, um ambiente novo do ponto de vista econômico e um ambiente novo também do ponto de vista político, onde o Nordeste vai tendo a oportunidade de passar a ser visto pelo Brasil não como um problema, mas fazer parte da solução brasileira. Nós tivemos um papel importante enquanto região nos primeiros momentos de enfrentamento da crise internacional, onde a expansão do consumo, a expansão do crédito, obras de infraestrutura relevantes animaram a economia e ajudaram o Brasil a ter resultados importantes. E esses resultados têm sido percebidos pela própria população, no que tange os resultados de redução de indicadores de pobreza, de desigualdade econômica, e tem feito com que, nesse concerto, os números de crescimento da economia, de redução das desigualdades de Pernambuco, são números muito consistentes e que nos animam sobremaneira. É exatamente nesse cenário em que, interpretando esse cenário, que nós chegamos ao governo com um desafio de ampliar os investimentos públicos, para contribuir com o crescimento econômico, poder melhorar a qualidade e a consistência das políticas públicas nas áreas essenciais, como educação, saúde, segurança pública, que tínhamos indicadores efetivamente desafiadores. O grande desafio era ir além do equilíbrio fiscal estático, ter equilíbrio nas contas públicas. Era podermos ter equilíbrio nas contas públicas, capacidade de alavancar investimentos que estruturassem a nossa economia, mas estruturassem também a vida, sobretudo da população mais pobre, mais dependente da ação direta do Estado, mas que pudéssemos fazer isso sem que
implicasse em aumento de carga tributária, pelo contrário, que pudéssemos exercitar a redução de carga tributária, como efetivamente conseguimos fazer. Esse modelo de gestão nasce na transição, no primeiro mandato, antes de assumi-lo, eu procurei o apoio, o suporte de um movimento que eu já conhecia, com o qual eu já tinha trabalhado no passado, que era o Movimento Brasil Competitivo, né? Tive a oportunidade de trabalhar com o Gerdau no Movimento Brasil Competitivo, procurei, depois de eleito, e pedi o suporte para que o movimento desse as condições e um assessoramento capaz de apoiar a nossa equipe de transição. O professor Falcone recrutou algumas pessoas que ficaram à nossa disposição e, a partir dali, nós começamos a desenhar a estratégia de enfrentamento dos diversos gargalos que tínhamos pela frente, né? Fizemos isso durante toda a transição e já montamos uma equipe sabendo que iríamos trabalhar com essas ferramentas, ou seja, já avisamos aos navegantes qual era o roteiro, né? E qual era as embarcações que iríamos usar, qual era a velocidade que a gente desejava fazer. E um primeiro embate é porque vinha a proposta de trabalhar só em receita e despesa. Eu disse, olha, para trabalhar só em receita e despesa, nós não podemos não ir muito longe. Nós precisamos levar isso para o chão da escola, para as unidades de saúde e para a segurança pública. Esse embate foi vencido, nós conseguimos êxito e convencê-los de que era possível recrutar pessoas nessa dimensão. Começamos a trabalhar com cerca de 75 técnicos do Movimento Brasil Competitivo e replicamos no caminho, dobramos essa equipe recrutando estudantes nas nossas universidades, sobretudo nos cursos de MBA. Todo esse processo de seleção por mérito, né, para que essa equipe começasse a entender os processos que existiam e poder modelar como é que iríamos transformar esses processos. Era necessário vencer preconceitos, né, no conjunto político que me dava sustentação, que aos olhos de alguns pouco avisados parecia que nós estávamos com ferramentas que carregavam algum conteúdo ideológico, político, de orientação, e, na verdade, o conteúdo do governo deveria ser o conteúdo do programa que a gente apresentou e que havia sido aprovado, e as escolhas do governo tinham que ser feitas pelos mecanismos mais democráticos que pudéssemos ter, com a participação da sociedade, com a participação do poder político, enfim. E, a partir daí, a gente desenhou um processo que chamamos Todos por Pernambuco, que era a ausculta da população para transformar o programa, né, de governo num mapa da estratégia, ou seja, colar o planejamento com a ação. O natural e o usual no poder público é você ter o Constituinte legou ao país como estrutura de planejamento um PPA que vai a 4 anos, que encaixa um ano no ano seguinte, foi a contribuição dada ao planejamento, e a perspectiva da continuidade ela se dá só pelo que o PPA invade o ano seguinte da seguinte gestão, como se isso por si só garantisse a continuidade das políticas que devem se sustentar, mas o processo se dá da seguinte forma: se aprova um orçamento que muitas vezes infla a receita, e no início do primeiro trimestre a gestão define o plano de ação em cima do orçamento, ou seja, e o orçamento vai descolando dia a dia da realidade. O grande objetivo era você ter um planejamento que pudesse ter um mapa da estratégia, os objetivos muito definidos e que viesse a refletir o orçamento. Essa colada, ela não se dá no primeiro ano. Hoje nós temos este ano especificamente, já um orçamento que retrata e dá à gestão
uma capacidade de controlar a ação, a liberação do recurso, a dotação orçamentária e financeira, lida em cima do mapa da estratégia, das prioridades definidas no PPA. Esse é um processo também cultural. Essas áreas nos estados e na União do planejamento são muito cartoriais, além da conta, né? Elas perdem o contato com a realidade mesmo vivida no seu dia a dia. Então, feito o primeiro processo de desenhar a estrutura e os processos novos que gostaríamos, era a hora das escolhas. E fizemos isso de maneira... Vou relatar o que fizemos no ano passado, como um grande ciclo de desenho do PPA. Nós reunimos 3.554 entidades. A Associação Comercial de Pernambuco, por exemplo, a Federação dos Clubes de Diretores Lojistas, sindicatos de trabalhadores, entidades de estudantes, cada uma responderam um caderno de encargo sobre as linhas e os desafios, ou seja, são entidades que responderam a questionários específicos nas áreas de concentração de maior interesse, que foi nos ligando à demanda legítima, ou seja, o grande desafio é você, com esses olhares todos, é muito difícil você errar na priorização. O que é prioridade salta rapidamente, você percebe claramente, e você escapa, você foge da falsa prioridade, ou seja, você se aproxima do que é efetivamente estratégico, e, sobretudo, quando você consegue fazer o debate nos diversos níveis, ou seja, do que é importante e relevante para o Estado, o que é para a região, o que é para o município e o que é para aquele determinado segmento, né, que você está se aproximando. A partir daí, nós tivemos, de forma presencial, em cada microrregião do Estado, com 13.500 pessoas que participaram diretamente desse processo. Isso tudo com ferramentas, com oficinas, com hora para começar, para terminar, com mecanismos de intervenção, de maneira que tivemos que trabalhar sobre 26.000 priorizações nas mais diversas áreas. E o cruzamento dessas prioridades terminam sendo selecionadas em 12 objetivos estratégicos. Então, a gestão ela não se dá de forma segmentada por setorial, por secretaria, mas por objetivo estratégico, que reduzem as prioridades todas são reduzidas a 12 objetivos estratégicos, atrás dos quais você define cada programa e cada meta específica. Por exemplo, um objetivo estratégico da infraestrutura. Então, você consegue ver o que é restauro de estrada, quais são os mais prioritários, o que é duplicação de estrada, o que é construção efetiva de estrada, passa a fazer parte daquele objetivo estratégico da infraestrutura e claramente colocado na linha do tempo o que deve ser o número da rodovia, os quilômetros que vão ser trabalhados. Isso para todas as áreas, efetivamente, e o governo passa a se guiar por esse mapa que está na transparência aí muito pequeno, mas cada líder de equipe tem esse mapa sobre sua mesa, de maneira que o governo seguia por ali, ou seja, aqueles são os objetivos. E as metas estão atrás de cada caixinha dessa definida, ou seja, não tem prioridade nova, né? As prioridades são definidas para a jornada do governo, a visão objetiva, e as setoriais trabalham de maneira organizada para dar conta daqueles objetivos, com medição em cada uma dessas áreas. E o governo trabalha, portanto, com o valor da meritocracia para a formação das equipes, e aí com remuneração variável, na área de educação, saúde e segurança. Nós temos remuneração por meta, anual no caso da educação. No caso da segurança pública, temos uma remuneração variável anual e outra bimestral, a depender do resultado. E na área da saúde, temos a produtividade da saúde, que se apura, né, a cada bimestre nas unidades hospitalares.
o reforço à equipe de suporte em gestão em cada área específica, ou seja, no primeiro momento veio a equipe do MBC, com a equipe que nós replicamos, cada um do MBC com o nosso. No segundo momento, nós foram diminuindo a equipe do Movimento Brasil Competitivo e nós abrimos um concurso para gestor, onde o salário também do gestor é variável. Metade é fixa e a metade é por resultado na área que ele atua, de maneira que ele passa a ser um elemento de pressão naquela realidade para ter meta, que ninguém está disposto a reduzir a metade da sua remuneração, porque a área específica não está dando conta do que pode dar conta. Esse é um ponto central, o ponto do recrutamento com mérito, porque e o que ocorre é que, como a gestão é à vista, ou seja, você reúne cada objetivo estratégico. Essa última semana, nós fizemos 50 horas de monitoramento dos 12 objetivos estratégicos, com hora de cronômetro mesmo, acompanhado, com método, a ponta. E aí vê o resultado, por exemplo. Nós acompanhamos 762 metas objetivas por esse mecanismo, distribuído nos 12 objetivos estratégicos. E acompanhamos resultados gerais e resultados mais específicos. Por exemplo, aí está uma tela da saúde. Então, cada regional de saúde tem que acompanhar alguns indicadores que, do ponto de vista técnico, são importantes de serem acompanhados para ter como resultado mais saúde, mais anos de vida, enfim. Que vão, por exemplo, de cobertura vacinal, das principais vacinas, à violência no trânsito, né, que passou a ser uma endemia, sobretudo de respeito ao uso da motocicleta, coisa do gênero. Então, tem um cardápio, um protocolo, né? Esse protocolo não foi desenvolvido de uma só vez, muita coisa foi entrando no protocolo em função do uso que deu certo e da experiência de cada região, então tem que estar aberto para ir completando. E esse protocolo passa a ser acompanhado pelo diretor da regional, no caso da saúde, como fosse o olhar nosso sobre a prevenção. Nessa região, qual é a cobertura de médico de saúde da família, da estratégia que tem? Qual é a cobertura do SAMU que tem? Qual é a cobertura vacinal que tem? Como é que está a mortalidade infantil e a materna infantil nessa região? Ou seja, tem um conjunto que está colocado ali de indicadores que passamos a trabalhar na saúde pública. Em função do resultado, e algumas políticas vão aparecendo, por exemplo. Uma coisa importante a ação básica de saúde, ela é estruturante no setor de saúde. E nós temos uma carência de profissionais de saúde muito grande ainda no Nordeste, sobretudo no interior do Nordeste. Então, o Estado cofinanciar a ação básica, ou seja, ter um prêmio ao município que estrutura bem sua estratégia do método da família, de saúde da família, é importantíssimo, inclusive, para evitar doenças que podem complicar e aumentar o problema na retaguarda, na medicina curativa nos nossos hospitais. Ou seja, isso passa a ter prêmio. Então, a gente tem hoje mecanismos anuais de per capita, além de ter um recurso ajudando o município a pagar a estratégia do método da família, que hoje é subfinanciada pelo SUS, a gente também qualifica aquele PSF que apresentou bons resultados indicadores, os profissionais ganham um prêmio via o Fundo de Saúde, ou seja, tem uma política que agora já chega também ao município. Podemos... Na estrutura da educação, além na saúde, nós temos muitos hospitais. O Rio de Janeiro e Pernambuco herdaram do antigo INAMPS um conjunto muito expressivo de hospitais públicos, diferente do Paraná, de Minas Gerais, que a maioria desses grandes hospitais eram mantidos por entidades filantrópicas financiadas. Nós recebemos a administração direta dessas... E eram estruturas, vamos dizer assim, muito envelhecidas do ponto de vista da gestão e muito pesadas do ponto de vista do gasto público. Temos hospitais que custavam 120 milhões de reais
por ano ao Estado, que tinha corredores sempre lotados, fotografias sempre nas primeiras páginas de pessoas no chão, cuja estrutura de gestão de um hospital desse era um cidadão que ganhava R$ 2.000, mais uma brilhante equipe com gratificação de R$ 450 para tomar conta de 800 vidas que chegavam ali todo dia, de 800 leitos e de 120 milhões do contribuinte. É óbvio que um negócio desse não se sustenta, não tem como resolver. Né? Você pode botar as pessoas mais bem intencionadas do mundo, que isso não vai funcionar. Numa estrutura dessa, tinham 4 computadores que tinham virado máquina de escrever. Né? Não se ligava nada com coisa nenhuma. Né? Então, a partir daí, nós passamos a fazer um processo de diagnóstico de cada uma dessas unidades, de seleção. Gustavo conhece o pessoal que selecionou, o pessoal da TGI, que é uma consultoria de qualidade, que fez a seleção do corpo dirigente desses hospitais, né, para que a gente começasse a ocupar e ter informação, estruturar os fluxos, e estamos nesse processo. De maneira que isso permitiu hoje você andar nos corredores dos principais hospitais de Pernambuco, não ter mais maca no corredor, ter coisa organizada, saber como é a unidade de custo, comprar remédio por pregão eletrônico comum a todos os hospitais. Nós temos um polo privado importante de saúde. Os dirigentes desses hospitais nos ajudaram a trazer a experiência deles para que a gente pudesse trabalhar e efetivamente, hoje eles são acompanhados. Na quarta-feira próxima passada, eles todo mês, no monitoramento, eles apresentam o número de internamento, tempo de permanência do doente, a produção de cirurgias, o retorno de cirurgia, ou seja, passar a ter controle numérico de meta efetiva de cada um desses hospitais. E muitos problemas que a gente teve que resolver também para que o hospital funcione. Muitas vezes você tinha um cirurgião, mas não tinha um anestesista. Outras vezes você tinha a sala de cirurgião, anestesista, mas não tinha a sala de retaguarda, que faltava uma pequena reforma. Ou seja, você também dá oportunidade dessa comunidade se expressar para o poder político do governo e tomar decisões de recursos mínimos que faltam, às vezes, para as coisas acontecerem a contento. Essa é uma rápida fala sobre a questão da saúde e um outro agora da educação. Na educação é uma situação muito desafiadora de uma maneira geral. Mais adiante eu vou falar desse tema como uma sugestão para a nova pauta que eu acho que o Brasil está desafiado a ir construindo dos consensos do país. Não é singelo você, poder público, tomar conta. No caso de Pernambuco, são 1.105 escolas, 1 milhão de pessoas, que abre de manhã, à tarde e à noite, e muitas vezes no final de semana. Uma unidade de gestão que tem, de maneira ativa, quase 70 mil pessoas. Poucas empresas no Brasil, empresas com operação a nível global, têm 70 mil colaboradores. Atendem diariamente 1 milhão de pessoas. Tem 1.105 pontos de venda à disposição. Poucas pessoas. Então, se levarmos em consideração tudo o que aconteceu de desmonte na família brasileira, na vida dessas crianças que estão na escola, sobre a escola também passou a pesar uma responsabilidade que antes era uma responsabilidade das famílias e que passou a ser colocada sobre os ombros da escola e dos profissionais que lá estão. Como estruturar isso? Um legado de uma geração que passou pela famosa progressão continuada e chegou ao ensino médio, que é o foco do Estado, pela LDB, muitas vezes fazendo uma alfabetização precária, uma formação elementar na matemática mais precária ainda, e que se transforma no famoso repetente que custa ao Brasil uma enormidade, né? Porque termina-se tendo, no ensino médio brasileiro, mais de 60% do alunado em descasamento de idade séria. Portanto, repetiu mais de 2 vezes o ano, para falar de uma maneira mais direta. Isso
essa realidade nos impõe, na verdade, um conjunto de providências no chão da escola, na realidade da escola, e, sobretudo, no ensino médio, que vai além da infraestrutura e do conteúdo, é reencantar a escola. O jovem, hoje, que está no ensino médio, é um jovem bem diferente do ponto de vista da atitude, da cabeça, da velocidade, de nós quando estávamos no ensino médio. E o choque e o fosso entre a cabeça do professor do ensino médio, as condições da escola, as ferramentas que esse professor tem para animar a sala de aula, né, são completamente insuficientes para fazer o encontro do jovem, né, com a escola, sendo a escola algo que encante ele, que faça ele imaginar que aquilo ali é a porta para a construção do seu futuro. Então, a gente tem que começar de um básico, que é ter uma mínima estrutura da escolar, fazer a medição, fechar a torneira da repetência. Isso só acontecerá se o município brasileiro tomar conta da alfabetização até a 2ª série do fundamental. E é preciso fazer um acompanhamento de perto, é preciso diferenciar na distribuição do ICMS, e isso nós fazemos hoje, os municípios que têm resultado no IDEB. Ou seja, a gente tem que fazer, hoje, a lei de ICMS de Pernambuco, de distribuição do ICMS para o município, privilegia o município que está melhorando a qualidade do ensino, para você poder fechar a torneira. Tem que apoiar os municípios para corrigir a idade série no fluxo do fundamental, porque esse aluno será nosso aluno no médio. Então, o Estado não pode ficar de costa, dizer assim, eu só vou cuidar das escolas do Estado. Nós temos que cuidar do Estado e temos que cuidar das escolas também do município. E no ensino médio não há segredo. É fundamental o Brasil colocar o ensino integral para os adolescentes e jovens brasileiros. Isso é o óbvio que eu estou dizendo, o óbvio ululante, mas é o óbvio que vai fazer a diferença. E é muito mais barato, né, muito mais barato ao país fazer esse investimento, e ele tem um grande significado efetivo, e a gente vai ver pela medição. Hoje, então, esse é o esforço de caráter geral, ou seja, ajudar os municípios, cuidado passivo, que é a repetência. Hoje nós temos programas de correção de fluxo, não só no fundamental, mas no ensino médio, numa parceria com a Fundação Roberto Marinho, que a Associação Comercial conhece essa parceria. É o maior programa de correção de fluxo no Brasil. Já formamos mais de 110 mil jovens da escola, né, num programa Travessia. Exatamente em 1 ano e 6 meses a gente faz um médio completamente diferenciado. A maioria desses alunos vão direto para a universidade, às escolas técnicas, e já são hoje olhados pelas cadeias de lojas, pelas fábricas, como um aluno desejado para o mercado de trabalho também. Além desse processo, a governança no chão da escola, pode voltar uma tela, a gente hoje acompanha por regional, nós temos 16 regionais em Pernambuco na área de educação, e os resultados da regional por medição externa. O Brasil mede a escola pública de 2 em 2 anos. Nós medimos semestralmente, com a mesma metodologia, e a mesma empresa que mede para o Brasil, que é a Universidade de Minas Gerais, de Juiz de Fora, em Minas Gerais, que faz o processo do IDEB no Brasil, faz para o governo de Pernambuco semestralmente uma medição externa. E a gente aí começou a parametrizar se a medição externa está batendo com a medição interna, né? Em muitos casos não bate, em outros casos se aproximam, e a gente vai vendo como isso ganha força no resultado final, de maneira que a gente faz acompanhamento. Tem um protocolo para aquele território e tem um protocolo para a escola. Todas as escolas têm meta pactuada de IDEB. Essas metas têm a ver com o Plano de Desenvolvimento da Educação, que
diz que em 2022 o Brasil deve chegar a esse indicador e para que Pernambuco chegue, a gente distribui essa meta pela realidade de cada uma das escolas. Se a escola bater a meta, tem remuneração variável para os funcionários daquela escola. É equivalente a um 14º salário no mínimo. Por quê? Porque se todas baterem, tem um 14º. Se só bater uma parte, o recurso suficiente será redistribuído por quem bateu. Ou seja, pode ter até mais do que um salário por batimento da meta. Isso gerou no ambiente da escola um outro tipo de comportamento. O professor que dá aula, que é responsável, que se preocupa em acompanhar o conteúdo, de reforçar com aulas extras aquela turma que está mais débil numa determinada matéria, não vai tolerar que outro, só porque é amigo da diretora, né, não venha dar aula, ou seja dispensado, ou dê aula de 20 minutos. Isso emula um ciclo virtuoso, positivo. O fato é que, ao lado desse processo, a gente acompanha, a partir do ano passado, conseguimos isso só no 5º ano, as 300 escolas que são responsáveis por 70% do alunado. Então, a cada reunião de avaliação, está lá o diretor regional e estão lá as 300 escolas do Pacto. E o mesmo que a gente acompanha agregado para a região, a gente pode entrar numa daquelas escolas e começa a fazer esse tipo de monitoramento. Além de monitorar, você vai desenvolvendo também uma cesta de soluções, ou seja, não adianta só você ter o número, o indicador e o resultado, é como você fazer o exame e não ter acesso ao medicamento, ou seja, você também vai desenvolvendo a cesta de soluções. Por exemplo, tem deficiência na Regional 1 em matemática, você tem que ter uma equipe de apoio que vai reforçar a aula e vai reforçar a qualificação do professorado na matemática naquela área. Ou seja, tem um cardápio também comum de programas que servem de solução para áreas que entram no vermelho. Claramente, vocês veem ali que há uma simbologia no acompanhamento comum a todas as áreas, que é o verde, o vermelho e o amarelo, que o verde bateu a meta, o vermelho está fora da meta, o amarelo está ali próximo, ou seja, requer atenção. Esse é o trabalho que fazemos em relação à educação e podia mostrar os resultados. A segurança é a mesma coisa. A segurança, nós temos 26 áreas integradas, que antes não eram comuns, hoje são comuns, as autoridades são as mesmas naquelas áreas, tanto da Polícia Militar, como do Corpo de Bombeiros, Polícia Científica, Polícia Civil. No monitoramento aparecem os responsáveis, aparecem as metas, nós temos uma meta de redução de 12% de CVLI, crime violento, letal, intencional, homicídio, porque na hora que você combate homicídio, de certa forma, você está combatendo também, no caminho você vai combatendo as outras formas de crime, inclusive o tráfico, que tem muito a ver com a questão do homicídio. Então, no território, nós medimos a meta, tem o protocolo mensal e o protocolo semanal. São do tipo apreensão de arma. A apreensão de arma hoje é remunerado. Nós temos prêmio para quem... e começamos pagando mal. Nós temos programas de blitz, tudo mais para apreensão de arma. E percebemos que era importante dar prêmio às equipes que retiravam de circulação a arma, porque na hora que ele retira, não só vira um inquérito, né, mas você também está tirando a possibilidade de alguém tirar a vida do outro, enfim. Começamos pagando mal esse prêmio e não funcionou. Até que descobrimos que era preciso pagar de forma assemelhada o que vale a arma no mercado. Aí vem a lei do mercado. E na hora que passamos a fazer isso, passamos a ocupar horas o primeiro lugar, ora o segundo lugar no Brasil em apreensão de armas. E os homicídios, coisas como, por exemplo, mandado de prisão, né? Eles têm meta para cumprimento de mandado de prisão. Hoje o juiz dava o mandado de prisão quando se conclui um processo que é uma coisa bastante complexa, os senhores conhecem o tema tão bem quanto eu.
mas ninguém acompanhava a efetividade do mandado de prisão. Protocolos, por exemplo, apreensão de droga, vale bônus e prêmio para a remuneração bimestral do policial. E desenvolvimento do tipo, uma operação que foi desenvolvida numa área que deu muito certo, a gente aplicou para as outras e confirmou, que é contra-ameaça, ou seja, não deixar nenhuma ameaça denunciada à polícia sem a formalização do inquérito e a ouvida. Isso evita que aquela ameaça se concretize ou evolua para um crime. Tem um protocolo e tem um acompanhamento. Uma coisa que não era vista, não é a realidade mais dura para você trabalhar essas ferramentas, era a cabeça, né, da nossa segurança pública passar a acreditar nisso. Para fazer isso foi preciso inovação, renovação dos comandos, da geração mesmo. Isso é um trabalho que nos legou resultados que vocês vão acompanhar lá no final. Esse processo também foi acompanhado de um processo de desoneração fiscal importante. Nós temos mais de 50 projetos de lei que tocam 50 produtos e 20 atividades econômicas, onde nós inovamos em redução de carga tributária, né, e tivemos, em muitos deles, aumento, né, da arrecadação e um melhor ambiente para quem empreende. Um setor muito conhecido e reconhecido, e aqui próximo, né, nós estamos bem próximo do Brás aqui, né, conhece essa realidade da confecção. E Pernambuco teve uma industrialização baseada na indústria do açúcar e depois do álcool, na indústria têxtil, que fomentou uma indústria metalmecânica, indústria têxtil, sobretudo, com a chegada dos ingleses do século XVIII. E essa indústria têxtil sofreu todos os problemas que a indústria têxtil brasileira sofreu, e ela nos legou um polo de confecção vivo, que gera cerca de 100 mil empregos diretos numa zona de transição entre a mata e o sertão, que é o Agreste, Santa Cruz do Capibaribe, que a FIF conhece bem. Nesse setor, nós desenvolvemos um modelo tributário que efetivamente fez saltarmos de 6 mil empresas registradas para 23 mil empresas registradas em 3 anos, que demonstra que, na hora que você faz gestão, possibilita espaço fiscal para você inovar, mesmo nesse arcabouço tributário que esse caos que é o sistema tributário brasileiro. Mesmo assim, você tem como ousar, e essa ousadia se transforma em formalização, em emprego, em negócio, em desenvolvimento. Um outro legado que fica é exatamente o aumento, né, o exercício de mudanças tributárias que afirmam para a cidadania. Uma delas é a conta de energia. Os mais pobres em Pernambuco pagavam 25%, o cara é baixa renda na forma da lei, né, e pagava 25% na energia, o que é um contrassenso. Se você é baixa renda, você não tem que pagar tributo, né? Nós desoneramos. Essa desoneração tem efeito sobre o mercado, porque quem deixa de pagar o tributo vai pagar, né, na loja da esquina, na padaria, na feira, faz esse dinheiro voltar para a economia e ajudar o desenvolvimento. Esse tipo de iniciativa, que foi o número de 50 delas, não impediram, e, pelo contrário, são parte de um esforço que nos legou uma capacidade de investimento que Pernambuco não tinha, né, e que passou a ter. Nós investimos o ano passado 2,4 bi, né, que é pouco dinheiro para estados mais ricos que o nosso, mas que nos colocou entre os 5 estados que, em números absolutos, investiu, quando nós não somos o 5º estado em participação no PIB nacional e na riqueza nacional. E esse ano o nosso projeto é chegar a 3 bi em investimento. Isso fez com que a gente pudesse, na prática, multiplicar por 4, se corrigirmos os valores históricos de investimento dos últimos anos, por 4 a capacidade de investir do Estado.
Eu vou apresentar agora os números de resultado na segurança pública a partir do Pacto pela Vida, que é o Pacto da Segurança, como a gente gere. Na cidade do Recife, da data do pacto para cá, nós tivemos uma redução de dezembro de 2006 a janeiro de 12, de 42,73 na taxa de homicídio. No Estado, esse número chega próximo dos 30%, 29% e alguma coisa. A nossa vizinhança, em termos de CVLI, são dados oficiais, ou seja, os estados vizinhos vivem essa realidade, né? E a única exceção, o que é vermelho é aumento aí, são números que dão ao Maranhão 52% a mais, a Bahia 60%, Rio Grande do Norte 54%, Ceará 36%, e tem uma exceção que é o Piauí, que tem 9% de redução, e o Estado que apresenta, nessa medição, que é até 2010, ou seja, que não tem, porque a gente tinha que ter o dado dos outros estados, nessa aqui nós estamos com 25,88 nessa periodicidade. Se cotejarmos isso com outros programas de segurança, podemos passar, como, por exemplo, o que foi feito em Nova York, o que foi feito em Bogotá, está na literatura, nesse período de 4 anos. O mais adequado seria comparar Bogotá, porque os indicadores de Nova York eram tão pequenos em termos de taxa, que 8% pode significar mais, mas os números de Bogotá em taxa são assemelhados ao que a gente vivia. Lá você tinha 80 de taxa, a gente tinha 67. Caiu 17, o nosso 35,4. Podemos ir para a educação para ir fechando aqui. Na educação, a barra verde, ela fala em termos gerais das escolas, o que era 2008, 2009 e 2010. E vejam a medição das escolas em tempo integral, ou seja, a escola em tempo integral chegou a 4,5%, a 4,6% de nota no IDEB, né, que é assemelhada à melhor escola pública em medição externa no Brasil, é a de Santa Catarina, considerada de Santa Catarina. Ou seja, nós chegamos nas escolas em tempo integrais, que são hoje em número... nós temos 214 escolas, quase a metade em tempo integral e a outra metade em tempo semi-integral, ou seja, são 2 dias que o jovem fica na escola no segundo horário. O projeto é chegar a 300 escolas até 14, dando direito a qualquer cidadão que queira se matricular numa escola integral ou semi-integral, ter a vaga para ele. Você não pode obrigar que ele faça o ensino integral, tem que ser uma opção. Então, a ideia é que possamos ter até 14 esse direito conferido à cidadania pernambucana. Vamos em frente. Esses são os números dos hospitais, acompanhado por área, e os números na economia. Esse ambiente, né, ele também confere uma segurança aos investidores, ou seja, o governo cumpre prazos, tem memória do que foi decidido e combinado e tratado com quem vai investir, com quem vai empreender. Isso tudo tem um efeito grande sobre a atração de investimentos pequenos, médios e grandes, e tiveram um forte efeito na realidade econômica do Estado. A tela anterior nos dá conta, Recife, que foi capital do desemprego das regiões metropolitanas medidas pelo IBGE ao longo de anos e anos, nós deixamos esse campeonato para trás, reduzimos a anterior. Reduzimos a taxa de desemprego medida, que era de 15,4% em 2006 para 6,2% agora em 2011, sendo que em dezembro bateu 4,2% a medição, ou seja, uma redução de quase 60%, com geração direta, segundo o CAGED, de 463 mil empregos, que é a maior taxa que o CAGED indica de geração líquida de emprego. Os números do PIB confirmam
tendo os crescimentos que estão aí demonstrados. Ou seja, estamos crescendo acima da região, que está crescendo acima do Brasil, e precisamos e contamos para que com esses resultados aconteçam não só com um olhar sobre o que já existe, políticas públicas para as principais cadeias produtivas que precisamos adensar mais e mais, com medidas tributárias direcionadas para arranjos produtivos próprios, mas a atração de empreendimentos que vão posicionando o Estado em áreas que são investimentos que são importantes para a indústria brasileira, sobretudo num momento como esse de desafio que passa o setor industrial brasileiro, perceber que para o futuro, né, você tem aí o pré-sal como uma oportunidade. Se nós não tivermos um dever de casa para posicionar minimamente o Nordeste no pré-sal, nos investimentos, esse será um efeito de concentração que não interessa ao desenvolvimento nacional, que nós imaginamos que deve ser um desenvolvimento que prime pelo equilíbrio, porque o desequilíbrio, São Paulo sabe quando desequilibra qual é o preço que São Paulo paga, né? Então, nós posicionamos o Porto de Suape, que é um porto estratégico para o Brasil, estratégico para o Nordeste, esforço de diversas gerações de brasileiros. Ainda ontem dizia que o mestre Eliezer Batista, ainda no governo de Heraldo Gueiros, depois de Moura Cavalcante, ajudou a pensar esse equipamento, que hoje é um equipamento que faz a diferença para a alavancagem de investimentos importantes em Pernambuco. E lá nós estamos já com 26 empresas na área de petróleo, gás, offshore e naval, para posicionar Pernambuco não só para o pré-sal, mas também para tudo que está acontecendo em termos de petróleo e gás na costa africana. Como nós estamos muito próximos ali, nós podemos ser um polo provedor de bens e de serviços relevantes. Uma outra expansão importante na indústria é a expansão da indústria automotiva. E nós fomos posicionar Pernambuco também aí com o empreendimento da Fiat. O Nordeste teve só o empreendimento da FO, no final do segundo governo do presidente Fernando Henrique, e nós fomos buscar uma segunda planta para o Nordeste, que é a planta da Fiat, para posicionar numa área que está havendo uma grande expansão. Fora isso, uma percepção para tudo na área de consumo, não só de duráveis, mas não duráveis, que cresceu sobremaneira, onde fomos nos posicionar com os grandes players na área de alimento, de linha branca, enfim. Esse esforço também na área de energias renováveis. Hoje, o Porto de Suape é o único espaço físico no Brasil em que tem toda a cadeia produtiva de energia eólica. Nós temos todos os 4 principais equipamentos, ou seja, dá para sair pronto de lá uma turbina do Porto de Suape. Ou seja, nós fomos focar algumas áreas que, ao nosso ver, são áreas que no Brasil têm possibilidades, que têm futuro e que nós temos que buscar alguma forma de nos posicionar de maneira competitiva. Essas oportunidades nós temos buscado dar conta delas. O próprio modelo e a forma de gerir facilita a gente dar conta dessas relações com o mundo de quem chega para empreender, e acho que esse legado da gestão pública é um novo consenso que vai se estabelecendo no Brasil. Acima das possíveis diferenças partidárias, é preciso levar essa cultura para a gestão pública, né? As empresas tiveram que levar isso com a estabilidade econômica, com a concorrência global. O poder público precisa fazê-lo para prestar conta à sociedade de um serviço melhor. Acho que a chegada dessa legião de brasileiros completamente excluídas ao mundo do trabalho e do consumo será um elemento importante, culturalmente importante, para os estados e municípios prestarem melhores serviços. Acho que essa cidadania vai nos ajudar a cobrar, né, um serviço público que efetivamente funcione e possa dar conta da sua responsabilidade.
mas entendo também que para garantir esse crescimento às futuras gerações, é preciso a gente não achar que está tudo feito, está tudo acabado e que está tudo pronto, né? Nós fizemos isso porque acumulamos tudo que eu falava há pouco, acumulamos democracia, estabilidade, a visão sobre a questão das desigualdades e tal e tal. Estamos vivendo esse momento, mas precisamos plantar a próxima safra, né? E para fazer esse plantio é preciso que esse exercício seja feito com os empresários na Associação Comercial de São Paulo, com os que cuidam da área de serviço, da indústria, a academia brasileira. Essa não é uma obra só dos políticos, essa é uma obra da sociedade, do Brasil, construir uma nova pauta que possa nos guiar, embalar os nossos sonhos, que possam guiar o nosso trabalho, o nosso entusiasmo, que possa justificar as novas frentes políticas que se formem a despeito dos processos eleitorais, mas que se formem para a construção desse país ao longo do século. Eu não tenho dúvida de sugerir, primeiro, que a gestão entra na pauta como algo importante, como um dever de casa importante, a gestão pública, mas um primeiro desafio tem que ser centrado no Brasil, que é o desafio da educação. Não vai melhorar a produtividade da nossa empresa, não vão melhorar as condições sociais do Brasil se não tivermos... Eu acho que nos anos 90 nós conseguimos colocar todos os brasileiros na escola, foi um ganho, né, importante, fazer da escola efetivamente uma escola democrática, então não pode ser a escola para poucos, tem que ser para todos que precisem dela, mas nós precisamos dar ao ensino fundamental, ao ensino médio, a mesma qualidade que conseguimos dar a algumas universidades brasileiras. É possível fazer isso, mas é preciso não ter medo de fazer determinados enfrentamentos e é necessário, sobretudo, fazer uma grande aposta no ensino integral, na inovação no chão da escola. Eu me aventuro aqui a dizer algumas coisas que estamos tentando por métodos e tentativas, né, para repotencializar a escola ensino médio. Não só com condições adequadas, com ferramentas de multimídia, de ambiente que encante essa estudantada, mas levando para a escola também programas do tipo. Nós conseguimos colocar já no último semestre, em toda a escola integral em Pernambuco, o intensivo de língua estrangeira. Contratamos por licitação, ganhou um consórcio de diversos cursos de inglês e espanhol. Hoje nós temos 25 mil jovens fazendo intensivo diariamente 2 horas de língua. Os primeiros de classe vão passar 6 meses no exterior. Nós vamos colocar 1.000 estudantes pernambucanos a cada semestre, permanentemente nós vamos ter 1.000 estudantes, ou nos Estados Unidos, ou no Canadá, em Nova Zelândia, ou na Inglaterra, na Argentina e no Chile, né? Custará 6 meses desse estudante com escola paga, família que acolhe, paga a bolsa e $300 para ele ter para as despesas pessoais, custará 4 meses de uma criança nossa que está na FUNAS internada. Veja que é uma conta que salta as nossas consciências, né? Nosso coração também. Então, colar os programas do Sistema S na escola. Eu sei que tudo que representa o Sistema S para o Brasil, temos uma bela parceria com o Sistema S em Pernambuco, mas nós começamos a colocar os programas sobretudo das vagas gratuitas que o Sistema S colocar valorizando a escola do ensino médio. Porque se você não valorizar a escola e quem está matriculado, você termina, de alguma forma, fomentando a redução do número de matrículas no ensino médio. E o grande desafio brasileiro é botar mais jovem adolescente no ensino médio do que a gente tem hoje. De maneira que, além das escolas técnicas, nós temos 5. Quando deixar o governo, Pernambuco vai ter 60 escolas técnicas em tempo integral. Ou seja, o aluno entra, ele faz o médio normal e à tarde ele faz o técnico. À noite, essa mesma escola serve para quem já
formou, quem já fez o médio, mas precisa ter uma profissão, fazer não só técnico, mas o profissionalizante também. Já temos 12 delas funcionando. Novas, né? Com as 5 antigas são 17. Vamos entregar agora em julho mais 15. Então, essas são iniciativas. Este ano, nós devemos ter para todos os estudantes do ensino médio de Pernambuco, da 2ª e 3ª série, o material em meio digital. E isso está facilitando também fazer algo que algumas universidades brasileiras fazem, várias universidades americanas fazem, é ter a aula disponível na internet. Ou seja, eu faltei um determinado ponto, eu tenho a aula, né, disponível. Nós fizemos um concurso que chama Professor Autor, para que os professores da rede pudessem traduzir a aula de cada ponto daquele. A aula, a animação gráfica, os exercícios correspondentes, de maneira que, se eu faltei ou se eu sou muito interessado, eu possa me adiantar nas aulas. Ou seja, nós estamos terminando o processo licitatório dos tablets, colocamos já em 400 escolas o wireless, todas as escolas têm monitores para que a aula seja projetada, já tem, né, e todos os alunos terão até junho o tablet com o material e o acesso digital. Se considerar que desses 200 mil alunos, a metade não tem computador em casa, a gente também está fazendo um grande projeto de inclusão digital, né, para 100 mil alunos, que tenha 5 pessoas em casa, são 500 pessoas que vão receber um tablet que é computador também pessoal. Ou seja, esse processo tem outras experiências no Brasil importantes na área da educação. Acho que a gente tem que aprender um com o outro, não ter vergonha de copiar o que deu certo e adequar, né, mas fazer um grande esforço no sentido de melhorar a escola pública e, sobretudo, a escola de nível médio no Brasil. Precisa também formar. E aí, para encerrar, nós estamos tendo essa preocupação da escola de nível médio abrir a possibilidade da formação profissional. Eu sei que há um debate grande, intenso com os pedagogos, mas muitas vezes os pedagogos precisam também ouvir esses jovens. Eu, pela primeira vez, mandei fazer pesquisa com esse jovem na escola. O aluno, você manda ele sentar e bota o professor para falar, e poucas vezes você dá a palavra a ele. E quando você dá a palavra a esse jovem que está na escola pública, ele começa a lhe dizer que a aula está chata, que a aula precisa ser melhor, começa a lhe dar essas dicas, que algumas nós transformamos em programa, e ele também demonstra um grande desejo de ir para o mercado de trabalho, o que não é uma coisa ruim. Né? Ele está ali com 18, 19 anos, vem de uma família que mora na periferia, que tem contas para pagar, desafios. A própria circunstância levam que ele deseja ir adiante, ele precisa muitas vezes do mercado de trabalho. Ele não tem a possibilidade da formação. Então, o grande desafio é você também dar como um direito, como se fosse uma eletiva. Se tivéssemos na universidade, seria uma cadeira eletiva que iríamos pagar. Ele tem o direito de fazer uma língua estrangeira, ele tem o direito de fazer um curso de 500, de 600 horas, né, para terminar o médio, ele poder seguir os estudos dele, ele tem uma profissão, né, ele tem um ofício, e poder se colocar no mercado de trabalho. Portanto, essas são experiências que estamos vivendo, teríamos muito gosto, e já estamos fazendo isso, recebendo pessoas que acompanham essas reuniões de monitoramento nossa, né? Às vezes elas são um pouco chatas, mas dá para ver a gente fazendo isso na prática e a gente aprendendo também e corrigindo. O fato é que essa experiência nos deu a oportunidade de testar a consistência dela com o juiz final, no caso da política, que é a sociedade quando vota. A sociedade, quando votou, ela aprovou, né? Eu tive num estado marcado por lutas intensas, por campos políticos muito bem definidos e bem representados. O nosso estado fizemos uma eleição em 2010 que surpreendeu a muitos. Tivemos 82,8% dos votos, disputando em 5, fazendo a disputa política indo a todos os debates, respeitando os adversários,
mas o fato é que a expressão da aprovação, um ano depois, ela continua. As pesquisas de opinião pública dão ao nosso governo entre 89% e 92% de aprovação, né? E o desafio é seguir com essa confiança, trabalhando, né, e fazendo aquilo que deve ser feito. É claro que hoje as pessoas já veem que dão certo. Num determinado momento, eu dizia há pouco antes de entrar aqui, há um momento na implantação desse modelo, e há pouco, outro dia eu falei com o Colombo, Moza, há um momento que você não vê nem a margem que você largou, nem a margem que você deseja chegar. Mas o fato é que você tem que perseverar, né? Não há outro caminho. Quando as coisas começam a acontecer, você ganha muitos aliados na própria máquina, as pessoas se encantam, tem muita gente que ajuda, que testemunha, né? Não quero dizer que está tudo feito de forma nenhuma, tem muito mais para ser feito do que foi feito, mas o fato é que a gente não fez mais do mesmo, a gente fez mais do diferente, né? E isso eu acho que nós também aprendemos com outros estados que fizeram. Muitas coisas aqui nós estamos emulando, e eu acho muito importante assim, para nós a gente ter a oportunidade de vir nessa casa, que é uma casa de grande prestígio político, de grande audiência, de grande capacidade de reverberar, para contar um pouquinho dessa história e também estar aberto a receber as sugestões que possam fazer a gente embalar esse projeto para frente. Muito obrigado pela atenção.